Olá, meus amores! Mais um episódio para vocês, mais um dia em que nós vamos ouvir uma história de amor. É muito gostoso saber que as pessoas que têm Deus no seu casamento têm uma trajetória diferente. Esse é o Pode Casar. Eu sou a Tânia do Renato Eu, Renato da e Tânia. hoje a gente está de... Uniforme. Que maravilha! Gente, nós estamos aqui e a gente quer pedir de vocês aquelas coisas de sempre. Vocês se inscrevam aí no nosso canal, deixem um joinha, por favor. Deixa logo no início do vídeo para não esquecer, porque isso vai ajudar a gente no engajamento, para que o YouTube faça com que esse episódio, esse podcast seja relevante e mande para frente para muita gente, para as pessoas saberem dessas coisas que vêm, lá de cima, daquele que a gente ama. Daquele que pode todas as coisas, né? Pode Inclusive todas as recuperar coisas. casamentos, É, salvar pessoas, muitas enfim, histórias, né, amor? salvar famílias. Aqui tem muita história de assim, que Deus ele é bom mesmo. Ele Amém. é poderoso. E hoje nós temos um casal maravilhoso, um casal que a gente conhece e que vai testemunhar aqui da vida deles. Eu fico feliz de receber nesta tarde Natan e Ludmila. Gente, muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite, pela confiança. E que Deus fale poderosamente através da vida de vocês nessa tarde, para as pessoas absorverem, né, meu amor? Amém. Amém. Eles têm um grupo, né, de adolescentes e jovens que vão muito gostar de saber dessa história. Alguns devem saber de alguma parte, né? Eles sabem Mas alguma coisa. Alguma coisinha eles sabem, mas aqui a gente fica sabendo mais, porque é 1 hora contando a história de vocês. A gente fica muito feliz. E assim, se tem gente que gosta de saber de história de casamento que deu certo, é eu e esse menino aqui. A gente gosta de verdade. Vou começar com você. Quantos anos de casado? Quanto tempo? Essas coisas todas? Tem filhos? Pretende ter? Conta pra gente. Bom, a gente vamos fazer 4 anos de casados em julho desse ano. Mas aí de estrada a gente vai fazer 14 esse ano. Então a gente tem um tempinho aí bastante se conhecendo e compartilhando muita coisa, né? Ainda não temos filhos, mas a gente pretende ter em breve. Daqui a um tempinho, mas assim, um tempinho curto. Deus abençoe. Que Amém. venha feliz e contente, cheio de saúde. Amém. E a história de vocês? Estou muito feliz, tá? Obrigada por vocês terem aceito. É um sinal de confiança, disponibilidade da pessoa estar aqui com a gente, né? Tirar um tempo. É bacana demais, a gente gosta disso. E pode começar a contar aí, vocês que sabem. Quem quiser começar, vamos embora. Vou deixar o Natan começar, porque ele fala muito. A nossa história, apesar de a gente ter 14 anos juntos, né? A gente se conheceu em 2006, quando a Lud foi para a igreja que eu já frequentava, nascido e criado, que é lá em Campo Grande. E aí a gente, assim que ela chegou, a gente foi amigo e continuou nessa amizade, achando que a gente não sentia nada um pelo outro. Tanto que a Lud até me ajudava com uma amiga nossa que eu gostava na época. E aí, depois de um tempo que esse sentimento começou a despertar mais na gente, e aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa, né, amor? Aí, quando eu tinha 14 anos, a gente deu uns beijinhos. Esse tempo que vocês começaram, vocês eram mais adolescentes? Eu cheguei pra igreja, eu tinha 11. Então, aí conheci o Natan, conheci todo mundo da igreja, né? Enfim. E aí a gente viveu ali com todo mundo, uma amizade e tudo mais. Não tinha interesse, né? Até porque eu era muito novinha, ele também. Nossa diferença de idade é de 2 anos, então hoje ele tem 32, eu tenho 30. Então, na época, eu cheguei pra lá com 11 anos, por aí, mais ou menos. E aí, era muito novinha, não tinha noção dessas coisas, né? Por mais que, meu amiguinho, meu namoradinho, enfim. E aí, quando eu tinha 14 anos, a gente deu uns beijinhos, não sei o quê. Aí, eu falei com a minha mãe que eu queria namorar com ele. Nossa! 14 anos. 14 anos. A minha mãe, você não vai namorar com ninguém, não. Você não tem idade pra namorar e que não sei o quê. E aí, não deixou. Não deixou namorar, não deixou de jeito nenhum.
Aí um amigo nosso ligou pra minha mãe pra conversar com ela, pra falar que o Natan era muito legal e que não sei o quê, que ela podia deixar namorar e não sei o quê. Mas nada adiantou, né? O Não sargento... convenceu de Não. jeito nenhum. O sargento lá, meu filho, era assim. E na época ela nem deixou eu ir lá pra poder conversar. Eu tava barrou. Tava chegando no trabalho, aí ela me ligou falando que a gente não tinha idade e tudo mais. Mas a gente acha que foi muito bom isso, porque realmente, né? Eu tinha 16 16, né? e a Lud acho que tinha acabado de fazer 15, 14. Então, assim, a gente era muito maturo e foi muito boa nessa decisão da minha mãe. sogra, no caso, na Sua época. sogra, né? Sogra hoje, né? Não na época. De não ter permitido mesmo, porque a gente não ia ter maturidade pra começar um namoro, quanto mais um namoro que fosse durar um tempo e a gente fosse chegar em casamento e tudo mais. Depois de um tempo, eu até falei com ela, né? Até agradeci a ela. Falei, mãe, a gente não entende no início, né? E adolescente é assim, né? Acha que sabe de todas as coisas, é inconsequente, enfim. Então, eu achava que eu sabia de tudo e que, enfim, se eu não namorasse naquele momento, eu nunca mais ia arrumar um namorado na minha vida, essas coisas assim. Então, eu agradeci a ela depois, falei, mãe, obrigada, porque você não deixou eu namorar naquela época mesmo, porque eu era uma criança, imatura, não tinha noção de nada, né? Não sabia de nada das coisas. E com certeza não ia durar. Com certeza a gente não ia, talvez, hoje estar aqui, não sei. Mas, enfim, aí ela não deixou. E a minha mãe, ela sempre foi muito explosiva, assim, ela sempre foi muito nervosa. Então, quem era mais de conversar comigo era meu pai. Então, engraçado isso, né? Porque normalmente o pai que fica nervoso quando a filha quer namorar, né? Engraçado isso. Mas meu pai sentou comigo, aí conversou comigo, explicou, falou que eu era muito nova e não sei o que e tal. E aí, a partir daquele momento, eu entendi que não era o momento. Acho que a gente não deu uns beijinhos de novo, né? Depois daquilo. E aí, passou o tempo. A gente seguiu a vida e continuei falando. Aí, depois de um tempo, eu comecei a namorar uma outra pessoa. E aí, eu brinco com a Lud que ela não aguentou ver eu namorar outra pessoa e voltou pra mim. Mas a gente não deixou de ser amigo, né? Nesse tempo todo. Não tinha como, né? Da mesma igreja, mesma equipe de louvor, mesmo grupo de amigos, Não tinha como. E aí, eu comecei a namorar outra pessoa. Namorei 3 meses, 4 meses. Eu falo também que eu nem lembro, porque depois que eu conheci a Lud, eu esqueci tudo. Muito ódio. É esquecer mesmo, né? E aí... É melhor, né, pra sua vida. Isso aí. E aí, depois desse namoro breve, a gente voltou a conversar e voltamos acho que dá pra gente pensar em alguma coisa agora. A tratar o tema, né? Mas tinha passado quanto tempo? Vocês já tinham 2 anos. de maior? Passou uns 2 anos. Não, 2 anos. Eu tinha 16 anos. Ele 18. Ele 18. Eu tava terminando o ensino médio, ele tinha começado a faculdade. Aí, ele tava namorando com essa menina. E eu acho engraçado porque eu acompanhei todas as fases dele, assim. Então, eu zoava muito ele, tipo assim, com as meninas que ele gostava, que ele levava na igreja, nos cultos de juventude, por exemplo. Você não namorava ninguém? Não. O Natan foi meu primeiro namorado. E único. Isso. Então, ele levava as meninas e tal, né, enfim, que era o ambiente conhecido dele. Então, ele levava lá e eu acompanhei todo esse processo. Então, eu conhecia as meninas e nunca achei que a gente fosse voltar a ter alguma coisa. Isso tinha saído da minha cabeça, assim. E aí, ele começou a namorar com essa menina. A menina foi conversar com uma amiga minha, que falou pra ela tomar cuidado comigo. Porque a gente já tinha tido uma coisa, não sei o que e tal. Aí falou pra ela isso, pra ela tomar cuidado comigo. Essa menina tomou um ódio de mim, tomou um ranço de mim. Sem nem me conhecer, sem eu ter falado nada. Não falar nada. E aí teve um dia específico. As minhas amigas eram terríveis, terríveis. Aí uma amiga minha pegou o meu celular e mandou uma mensagem pro Natan durante o culto na igreja, pelo meu celular. Aí mandou falando assim, queria que você fosse uma carta pra eu te encher de selinho. Meu Deus. Como se fosse eu.
Aí a menina ficou só o veneno, né? Com razão também, né? Nossa. A menina ficou só o veneno. Foi. Mas ela conseguiu achar, pegou o celular dele? Foi na hora, né? Foi na hora? Como ela tava do meu lado, Ela acho tava que ela sentada, viu eles estavam chegar a sentados mensagem. no banco da frente, assim. E eu e minha amiga aqui. Então ele viu que foi ela. Eles viram que foi ela que mandou a mensagem. Entendeu? Não tinha sido você. Que não tinha sido eu. Menos mal, né? Menos mal, porque você podia até menos apanhar mal. na saída da igreja. Vai que tem gente doida, né? Tem mesmo. Mas a menina tomou uma raiva de mim, a menina me odiava, assim. Eu queria fazer amizade com ela, porque eu não tinha interesse mais no Natan. Então eu queria fazer amizade com ela, porque era namorada do meu amigo, né? Enfim. E aí teve esse negócio da mensagem, e aí nesse dia o Natan falou, ó, a fulana falou que eu não gosta que eu converse com você, e não sei o que lá e tal. Aí eu falei, então tá bom, então obedece sua namorada. E continua assim. Aí passou um tempo, uns dias, assim. Aí ele me mandou mensagem e falou, acho que eu tô gostando de você. E eu largaria tudo pra ficar com você. Eita! Aí eu falei, então larga. Então estamos aí. Então termina. Leve. É isso. Aí ele terminou com ela, que não foi de uma forma muito legal, né? Ela não gostou muito, né? Obviamente. Eu terminei por telefone também. Na verdade, ela ligou falando de uma viagem que a família dela ia fazer. E aí, ela falando, eu falei, acho que eu não quero ir nessa viagem, não. Acho melhor a gente dar um tempo. E aí, eu acho que foi um choque pra ela, no meio da ligação, eu falar isso, né? Ela falou, então tá bom. Aí desligou, e aí depois ela ligou de novo, falando assim, pô, tempo... Acho que não faz sentido a gente dar um tempo. Se você quer terminar, a gente termina. Ela falou, não, então eu quero terminar. Aí já te ajudou, deu uma força pra você. Foi Deu uma ótimo. ajuda, né? Você é o jeito dela. Deu um jeito de ajudar, né? Isso aí. Aí eu falei, então vamos terminar. Não sei se der certo mais pra frente, a gente volta. Só que na minha cabeça eu já nem queria, né? Eu acho que desse certo. Deu uma amenizada no negócio. Uma maciada. Uma maciada. Aquele jeitinho masculino de resolver. Depois a gente vê e tal, né? Se der, a gente... Eu acho importante a gente ressaltar que você era um menino, né? Você tinha 18 anos e eu tinha 16, né? Então a gente era assim, tinha outro pensamento, obviamente, né? A gente tinha outra forma de resolver as coisas, de fazer as coisas. Então, se algum adolescente, algum jovem assistir, não é assim que se faz, tá, gente? Exatamente. Não é assim. Nem tudo que os seus líderes fazem é sinal que você tem que fazer. A gente tem que ter feito pra falar que não presta, que não é pra fazer. Exatamente. A gente fala muito sobre isso aqui. Exatamente, mas foi isso. Aí ele terminou com ela, e aí eu falei, então você vai ter que ir lá em casa pra conversar com os meus pais. E nisso eu já falando com os meus pais, falando, olha, ele quer namorar comigo, não sei o que, eu quero namorar com ele, eu gosto dele, não sei o que lá. E assim, né, 2 semanas atrás eu, não, Natan, que isso, não sei o que, né? Mudou rápido. Mudar água pro vinho. E a sua mãe, sargentona? A minha mãe, menina. Beijo, tá, amiga? Beijo. Mas ela sabe que ela é um sargentão mesmo. A vida toda foi assim. A minha mãe, naquele momento, ela, não tem o que fazer mesmo, né? É melhor que seja aqui dentro de casa, com a família, e enfim. A família dele também, ela toda conhecia a família toda, ela ama, né? As famílias se amavam muito. Então, não tinha porquê, assim, Que né? bom, Melhor né? que esteja dessa forma. Aham. Então, ela e meu pai conversaram, eu falei, mas o Natan só vai vir aqui se vocês deixarem. Porque eu não quero que ele venha aqui pra vocês falarem não. Aí ele, não, tudo bem, não sei o quê. Aí ele foi lá pra conversar com os meus pais. E aí foi a vez de encarar meu pai, né? Sim. Encarar meu pai. E aí eu lembro que ficou assim, 1 hora mais ou menos, só ele falava, eu sentado no outro sofá ouvindo. Mas teve alguma faca, alguma arma? Não, até que não. Sei não. Facão. Se ele fosse militar, talvez teria uma Botava arma. isso na mesa assim, né? Isso porque meu irmão não tava em casa, né? E seu irmão já era? Não era não. Meu irmão, depois ele se tornou militar, né? Mas na época ele ainda não era, não. E aí o irmão da Lud, eu lembro que ele avisava pra mãe da Lud quando a Lud estava comigo. E aí ele mandava mensagem. Ele não gostava também. Irmão é assim acho mesmo, né? que É pouco ciúme. Irmão é. Ciúme. Tem ciúme. É. falava,
Ó, a menina tá aqui de novo no Capixabão, que é É. uma lanchonete que tem lá. A menina tá aqui, não sei o quê. Desse jeito. No capixabão. Que massa. Que maravilha. Meu irmão, ele é muito ciumento. Sempre foi, assim. Ele é 5 anos mais velho que eu, né? Então eu tinha meu pai e tinha meu irmão ainda pra encarar, né? Mas a conversa foi tranquila, né? Não foi tranquilo. Meu Ele pai ficou é falando mais uma tranquilo. hora e depois você chegou a falar alguma coisa? Ficou ali amuado, sentado. Isso aí, fiquei moado, sentado. E aí, no final, ele pergunta assim... e aí eu queria saber quais as intenções com minha filha. Essa pergunta é clássica, né? E eu assim, o que eu vou falar? 18 anos. Eu só falei, minha intenção são as melhores, e é isso. E é E eu lembro de você falar exatamente Essa isso. pergunta é a clássica, né? O que você quer com a minha filha? Quais as suas intenções? É. O cara tem que explicar, né? Tem uns que são assim, né? Minha intenção é casar com a sua filha, é ter uma família com a sua filha. Eu sou um cara que eu quero uma Isso família. aí eu desconfio na hora. Mentira! Você fica moadinho. Quer nada. Naquele momento que vai pedir, você consegue pensar em alguma coisa assim? É. Eu nem sabia, a gente nem sabia que ia dar certo. A É. gente falou, vamos namorar, e é isso. Nossa, nunca diria que ia dar certo. Nunca Isso- diria. Eu lembro que eu até falava com meus amigos isso, que, pô, não sei se a gente vai dar certo. Talvez a gente namore uns 6 meses e pronto. E aí foi passando o tempo, e estamos aqui hoje, graças a Deus. Aí passou o tempo e vocês nunca terminaram. Foi um namoro tranquilo. Vocês, os dois no mesmo ministério, na mesma igreja, sempre, desde sempre. Desde sempre. Mesma igreja, mesmo ministério, mesmo círculo de amizade, todos os amigos a mesma coisa. A gente nunca chegou a terminar, a gente namorou bastante tempo, mas a gente nunca chegou a terminar assim, mas algumas brigas, desavenças. Foi realmente assim, eu acho que as coisas que a gente tinha pra resolver durante o namoro, a gente resolveu durante o namoro, pra que quando chegasse no casamento não tivesse nada pendente. Isso aí. Então a gente resolveu tudo lá e foi isso, assim. A gente teve alguns problemas ao longo do caminho, logicamente, né? Como todo mundo, assim. Mas resolvemos lá e ficou lá. Então isso que foi bom, assim, da gente ter namorado até bastante tempo, até mais tempo, né? Mas eu não aconselho. Uma coisa que a gente fala também para os nossos jovens, adolescentes, é isso, que a gente namorou 14 não. 9 10 anos. Mas a gente não aconselha para ninguém. E um ponto é que a gente começou a namorar cedo, né? Com 18 anos. E aí, durante um bom tempo, a gente não tinha nem expectativa de... Pô, como que a gente vai entrar Dar o próximo numa casa... passo, né? Com 18, 19 anos, a gente não tinha isso nem em mente. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo Deus fazendo as coisas, movendo as coisas para que, de fato, a gente casasse. Por outro lado, a gente também foi um pouco, não sei se medroso seria a palavra certa, porque a gente pedia a Deus, Deus dava, e aí, assim, a gente recuava. Não, ainda não é hora. Até que, em 2020, foi quando a gente percebeu assim, pô, tá na hora de dar um passo mais de confiança. Aí a gente começou a ver apartamento, eu troquei de empresa, e aí em 21 que a gente noivou. Foi. Setembro de 21 também. Que foi. Uhum. Setembro de 21 a gente noivou. Só que quando a gente noivou, a gente não tinha ainda onde morar, não tinha acabado de comprar um carro, então tinha uma dívida. E aí não tinha também como pagar um casamento. E aí, não tinha nada. não tinha nada. Tinha e foi nada. vendo Deus fazendo as coisas, movendo as coisas para poder acontecer de fato um casamento. Bonito isso, né? Uhum. A gente sempre fala, assim, com os nossos amigos e tal, que Deus... Eu tenho certeza que Deus ama casamentos, assim. E a gente é muito cético pra confiar mesmo, pra dar o passo, pra depois Deus colocar o chão, sabe? E com a gente foi muito assim. A gente demorou muito tempo pra casar, logicamente, porque a gente começou a namorar muito, muito novo. Uhum. Mas quando a gente começou a pedir, quando a gente começou a movimentar para que isso desse certo, a gente via Deus fazendo as coisas exatamente aquilo que a gente pedia. A gente até fala, e os nossos adolescentes e jovens, eles sabem dessa história, que o Natan trabalhava num emprego e a gente estava querendo financiar um apartamento. E para o financiamento, na época eu não estava trabalhando, eu não tinha como comprovar renda.
Então, para que a gente desse entrada nesse apartamento, precisava de R$1.000 a mais. E aí, na pandemia, ele começou a trabalhar em outro emprego. A pandemia, eu sei que foi um processo, assim, muito ruim para todo mundo, mas nós tivemos muitos bons resultados na pandemia também. A gente conseguiu comprar um carro, o Natan trocou de emprego, a gente conseguiu noivar. Então, pra gente não foi de todo ruim, sabe? A gente conseguiu tirar coisas boas também da pandemia. Então, precisava de R$1.000 a mais. Aí o Natan foi e trocou de emprego. E o salário dele era exatamente R$1.000 a mais. Então, a gente via essas coisas acontecendo. Só que a gente não acreditava ainda, sabe? Tipo assim, não fazia as coisas acontecerem. Aí teve um dia que eu falei assim, não, a gente tem que fazer. A gente tem que ir e fazer acontecer. E aí que entra a coisa, né? A gente sempre... eu sempre orei muito e eu chorava muito, reclamava muito, falava muito que a gente não conseguia casar, que a gente já namorava há muito tempo, a gente tinha um sonho de casar, que a gente não conseguia. E que eu não queria também fazer as coisas de qualquer maneira. Não queria, tipo assim, casar sabendo que a gente ia passar algum tipo de necessidade, essas coisas assim. Então eu chorava, eu reclamava, e aí teve um momento que Deus sempre falou muito comigo através de sonho. Então teve um momento da minha vida que eu parei de sonhar, parei de ouvir Deus. E aí eu tenho certeza que era assim, era Deus ainda querendo trabalhar em mim algumas coisas, porque eu lembro de conversar com duas amigas numa padaria sobre isso, e naquela noite, acho que Deus assim falou: ô, minha filha, ô, coitada. Aí ele foi e me deu um sonho naquela noite, que foi justamente pra falar assim: eu tô aqui, calma. Eu tô aqui. E eu entendi isso muito bem, assim. Então, foi um longo processo, assim. Eu acredito também que Deus trabalhou muita coisa em mim para que eu pudesse me tornar, de fato, uma mulher sábia, mais sábia mesmo. Eu sempre tive um temperamento muito parecido com o da minha mãe, de ser muito explosiva, essas coisas. E era uma coisa que eu não gostava em mim. Então, Deus foi trabalhando isso em mim, sabe? Essa questão. Então, eu acredito que existe o tempo certo para acontecer todas as coisas. E por mais que tenha sido um tempo longo e pra gente, talvez, um tempo demorado, mas eu tenho certeza que aconteceu no tempo certo. Porque tudo acontece no tempo de Deus, né? Nas nossas vidas. Então, foi um processo longo, dolorido, demorado, mas que no final Deus honrou muito as nossas vidas, assim. Nosso casamento foi do jeito que a gente sempre quis e a gente não pagou quase nada por ele. Às vezes eu fico pensando, Lúdia, o seguinte, que esse tempo de Deus é importante, porque às vezes a gente não espera o tempo de Deus e não há tratamento no nosso caráter, né, na nossa maneira de ser. E acaba levando isso para o casamento. É muito difícil você tratar os nossos problemas a dois, assim, levar isso para o casamento. Que aí vai dar conflito, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, mas tá demorando demais, né? Talvez as pessoas que não conheçam Deus, não tenham intimidade com Deus, possam até pensar dessa forma. Mas a gente que conhece Deus tem que parar e pensar assim, gente, o tempo dele é o tempo perfeito. A vontade dele é boa, perfeita, né, e agradável. Então, a gente precisa realmente esperar esse tempo. Porque a gente viu cada coisa nesse podcast aqui, de experiências que as pessoas compartilham com a gente, de levar problemas para dentro do casamento porque não esperaram o agir de Deus. E a gente sempre falou aqui o seguinte, que é muito mais fácil, né, você construir uma casa do zero do que reformar. Troço quebrado, velho, cano vazando. Aí você tem que ficar mexendo naquele troço ali, rapaz. É tão complicado você reformar um casamento. Melhor você começar ele novinho, direitinho, né? E uma vez eu estava participando de um congresso de jovens e adolescentes da nossa igreja, trouxemos uma pessoa, e aquela palavra dele, daquele homem, me marcou. Era um jovem, né? E aquele jovem, tipo, foi igual, exatamente assim, tipo assim, vocês, a vida de vocês. E o tema da palavra dele era o seguinte: eu nunca fui ex, né?
Porque às vezes a pessoa dá muito valor ao ex, né? É beleza, eu também te valorizo o ex. Aquele cara que era uma coisa, foi transformado. Mas aquele cara que nasceu na presença de Deus e se mantém até que ele volte, é muito desafiador. Eu acho que ele tem, assim, uma capacidade de suportar as coisas dessa vida muito maior do que quem é ex, Uhum. né? Que vocês se mantiveram ali, né? E casaram-se, e teve uma história bacana, né? Na vida de vocês. Então a gente aprende com vocês isso, e vocês ensinam muitas pessoas com o que vocês estão falando, de esperar o tempo de Deus, né? E de. E hoje eu acordei de manhã pensando em algumas coisas que nós estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo, né? E a tendência desse tempo é de ficar, não é de melhorar as coisas, né? De sempre. Eu não estou falando absolutamente nada sobre questões políticas, nada disso. Estou falando sobre questões espirituais mesmo, Uhum. né? A vinda de Jesus está próxima. E assim, existe um ataque muito grande à família, né? E nós vamos ter a oportunidade de buscar muito mais a presença de Deus, nos blindar muito mais de Deus nesse tempo, porque quem não fizer isso, eu não sei se ele consegue chegar até o fim. Não sei Você consegue suportar, né? suportar. E assim, uma coisa que eu gosto muito é de ver história assim. Tem as histórias que a gente ouve aqui, que são cabulosas, histórias de pessoas que se separam, ficam um tempo separados. Agora, a gente vai ter um casal que vai contar essa história pra gente. Próximo agora, eles ficaram separados 3 anos. Não vou falar muito porque eles vão contar a história deles, mas eles até o novo casamento eles fizeram no mesmo dia do casamento deles. É uma história diferente, Uhum. mas é uma história de erros. E vocês vêm com uma história leve, que muitos jovens e adolescentes vão ouvir. E eles vão ter noção de que dá para esperar, de que os jovens nem sempre fazem tudo certo, erram, são afoitos, acham que sabe mais do que os pais. Para o jovem, para o adolescente, quem somos nós para falar alguma coisa? Um bando de velho bobo que não sabe de nada. E aí, com o tempo, eles vão percebendo: poxa, tá vendo? Minha mãe foi uma general, mas ela estava certa. E esse é o tempo delicioso que Deus ensina as coisas para gente. É muito gostoso você chegar. Nós dois fizemos 39 anos de casados agora, dia 21. Ano que vem, 40. Festão, hein, Alexandre? Ano que vem, 40 anos. Alexandre, não é com ele não, o Alexandre vai pagar a festa. Alexandre vai ser convidado. Todo o pessoal do Pode Casar, todo mundo que veio aqui vai ser convidado. Eita, haja dinheiro para pagar isso tudo. Mas a gente vai vivendo e aprendendo quando a gente deixa Deus entrar, né? Porque se Deus não entrar, o casamento faz o quê? Acaba. Porque não é interesse do inferno nem do diabo que os casamentos perdurem, ainda mais no tempo de hoje. Vocês são jovens ainda. E vocês trabalham na igreja com um grupo que vai amar saber essa história. Saber que vocês esperaram, saber que você teve o lance de ouvir a sua mãe, de saber que hoje você fala, minha mãe tinha razão. Isso é uma delícia de ouvir. Mas aí vamos, mais para frente. O casamento chegou, aí tudo se organizou porque Deus foi cuidando. Chegou o dia. Conseguiram a grana. Conseguimos. Pois A é. gente até fala, conta uma história que parece que é brincadeira, mas aconteceu mesmo, de verdade. Teve essa parte que, a gente precisa de mais R$ 1.000 para eu conseguir financiar. E aí teve um aumento de salário. Depois de um tempo, a gente parou e vamos fazer as contas aqui. Quanto que a gente precisa? Porque, vai ter os gastos durante o casamento, questão de pagar contas, as coisas. Quanto que a gente precisa mais? A gente precisa de X. E aí teve esse aumento de X. E aí, quando eu fui casar, eu falei com o diretor da minha empresa, né?
eu vou casar e tal, não sei se o salário que eu recebo hoje é bom, talvez eu precisasse de tanto. E aí ele falou, não, então a partir de agora você vai receber tanto. Eita, E aí a gente, os adolescentes, eles até brincam com isso, que assim, pô, se o Natan pedir de novo, é mais um aumento. Todo. Só que... Mais R$1.000, R$1.000. Só que assim, isso realmente aconteceu e a gente foi vendo que como Deus queria, né, que o casamento acontecesse. Isso é um milagre, né? É um milagre. A gente sabe que o primeiro milagre de Jesus aqui na Terra foi num casamento, né? Foi. E aí, baseando nisso, a gente sempre tem isso em mente, que Deus gosta de casamento, tanto que o primeiro milagre de Jesus é Foi no fazer um casamento. casamento acontecer. E daí pra frente a gente decidiu, então, vamos casar. E praticamente nada do casamento em si, da festa, a gente precisou ter gasto e, assim, deslocamento em si, né? A gente foi ganhando muita coisa, nossos padrinhos deram muita coisa. E assim, se você parar pra pensar numa festa de casamento, acho que a gente gastou do nosso bolso talvez 10%, 20% de tudo. Nossa, Denson. acho que foi mais ou menos isso. Eu achava muito que quando eu pedisse pra Deus, assim, uma bênção, que essa bênção ela viria diretamente pra mim, principalmente questão financeira. Então eu orava muito a Deus e falava assim, Senhor, a gente precisa sentir, né, ver o nosso financeiro melhorando para que a gente consiga fazer isso. Só que aí eu também aprendi uma lição, mais uma lição que Deus me deu, de que muitas vezes ele não vai mandar necessariamente para mim, mas de repente ele vai abençoar você para que você me abençoe. Então isso também foi tratado muito em mim porque eu sempre tive muita dificuldade de pedir coisas, de aceitar coisas dessa forma. E aí, eu falo assim, a gente tem muito a agradecer ao meu pai, principalmente, né? Porque ele moveu, assim, muita coisa para que as coisas pudessem sair da forma como a filhinha dele queria, sabe? Mas isso é uma coisa de pai. É, O Renato também, agora no casamento da nossa filha, foi o grandão, foi ele. E com o maior exatamente. amor do mundo. Exatamente. E nunca me cobrou nada de volta. Até hoje, se eu precisar de qualquer coisa, eu sei que ele tá ali à disposição, né? E aí eu falo isso muito, falo, que bom, né? Que Deus abençoou muito a sua vida para que você pudesse me abençoar também. A vida toda, né? Me abençoando. Mas o nosso casamento foi dessa forma, assim, esse foi 10%, né? A gente pagou, foi muita coisa. E fomos pra lua de mel, que a gente nem imaginou que a gente fosse conseguir ter. E fomos, assim, luxando, né? Luxando. Com Isso aí. Sério, como é que foi? A gente foi pra Porto de Galinhas. Galinhas. E aí a gente até brinca assim, como era boa aquela viagem, porque a gente tinha muito dinheiro na conta. Nossos amigos da gravata, o Daniel, nosso amigo, nosso padrinho, nossa, ele arrasou muito na gravata. A gente conseguiu uma bolada boa. Ele é bom, né? Ele foi bom. Aquilo ali salva Ele muita é só o coisa. tico caindo na conta. Até no nosso tempo, né, amor? Lembra que nós pagamos um monte de dívida com dinheiro? Eu, mais ou menos. Nossa, nós compramos coisa, gente. Não foi essa coisa igual eles, não, que foi viajar, não. Nós éramos muito pobrinhos, nós fomos pro Camping do Siri. Uma semana depois, porque quando a gente casou, que foi 21 de fevereiro, na semana seguinte era carnaval. E ele tinha que fazer um trabalho, o cara falou para ele, ó, você vai casar, vai trabalhar essa semana e depois eu te dou Uma semana. Te dou mais uma semana. Aí nós fomos pro Camping do Siri. Olha, lua de mel, né, amor? Que benção. Muito Que beleza. pobrinho, toda alegrinha. Aquelas Coisa coisinhas. boa. Vamos pra lá. É. E aí vocês foram pra Porto de Galinhas. Fomos pra Porto de Galinhas. Luxando, chique, cheio de dinheiro. Ficamos num hotel que eu nem imaginava que a gente fosse ficar em algum momento, assim. Nem tão A gente cedo. viu até blogueira que a Lud segue no mesmo hotel. Aí, Então o negócio foi chique. Foi chique, rapaz. aí que a gente Um foi hotel. pensar assim, pô, hotel é bom mesmo. O A gente hotel já não tem podia ir sensação. com menores, não podiam ir menores de 18. Olha. Então não podia levar filho, não pode levar criança. Então era Então que é assim mesmo. então era só pra adulto mesmo, na beira da praia. A gente descia a escadinha, tava na praia. Nossa, foi bom demais. Coisa assim, de Pernambuco. Deus mesmo. Pernambuco. Nós fomos lá já. Lembra? É.
Bom demais, né? Que o Bom cara demais. levou um negócio pra gente que eu pedi pra devolver, nós ficamos com medo dele. E agora, danou, ele vai cuspir no nosso prato. As ideias, cara. Entre outras coisas que eu falei, né, que eu era meio doida, né? Eu normalmente não peço, não, porque o Nathan fala que eu tenho uma carinha de nojenta. Ah, Aí, aí se eu tenho a carinha de nojenta, se eu peço ainda, de alguma forma, o cara vai lá e Eu cospe no tenho prato. medo demais. Me arrependo, porque eu não eu falo reclamo de que se tiver... Não, eu reclamo mesmo. E eu pedi um negócio pro cara, eu falei assim, agora você traz a garrafa de onde que estava isso. Ah, já foi pro lixo. Falei, então não quero não. Então você traz outra e abre aqui. Eu sou assim, eu sou meio dificinha. Porque eu desconfiei, eu tenho um discernimento meio brabo. Uhum. E se eu cismar com o negócio, posso saber que vai dar ruim, né, meu preto? Pode sobrar até pra mim, se fosse o caso. É, desse jeito. Mas foi muito legal lá. Ai, que bom. Porto de Galinhas. Ela é uma delícia. Nossa. A gente foi Porto de Galinhas e Olinda, né? Que é É, tudo lá em do lado. Recife. E aí foi Tá no isso. Marco Zero, né? Marco Zero. Fomos. Marco Zero. Fotinha de Nossa, Lá tudo. tem as É, fotinhas. com aquela sombrinhazinha, Aham. Marco Zero. Isso aí, as típicas mesmo. É, Bem turista empolgado. Nessa viagem também a gente tinha escala no Rio de Janeiro. Sim. E aí era uma escala de 4 horas, 5 horas. Nossa. E aí, assim, a empolgação tava tanta que a gente alugou um carro pra andar durante 3 horas. Mas isso daí é porque ele queria. Eu queria muito. Ele queria muito. Aí eu, pra eu não sabe, não baixar a Rio de bola. Janeiro, Pra eu não falar, iria, meu não. querido, não. Tá cheio do dinheiro. É, Isso aí, gastando Eu dinheiro falei- alugando carro. mas ele queria e eu engoli Aí seco. passeou Tá bom. rapidinho, voltou correndo. É. Nossa, pro foi aeroporto. literalmente isso. A gente Não, e saiu. se tivesse um BO qualquer, nem voltava Nem pro conseguia aeroporto. voltar. E foi um perrengue, né? A gente quase perdeu também. Teve trânsito pra chegar de novo no aeroporto, a gente chegou e teve que ir rápido Foi. Imaginei isso. Porque Rio de Janeiro é uma loucura, né? E a gente. Isso foi na ida. Isso na ida. Isso aí. Na E a ida. volta foi rápida. Aí já é um pouco mais triste, porque a conta não tava mais tão cheia. Já tinha esvaziado tudo, até o chique da blogueira. No hotel chique da blogueira, tá? Nossa, Deus. Quando a gente vai voltar lá, não sei. Mas e nesse tempo todo, vocês tiveram, assim, algum treinamento? Vocês participaram de alguma coisa? Porque vocês não nasceram sabendo se relacionar como casal. Uhum. Porque você veio de uma casa, ele veio de outra casa, cada um com as suas manias, entraram dentro de uma casa e ali vocês conseguiram sempre contornar. Se tiver alguém que ajudou vocês, um casal mais velho ou da mesma idade, como é que foi? A gente fez o curso de noivos com o nosso pastor na época, né? Pastor Thiago Lopes. Ajuda muito, né? Ajuda muito. E aí, uma coisa que eu lembro bem que ele falou, na verdade ele fez uma pergunta assim, por que você quer casar com a Ludmilla? E aí a minha resposta foi, que ela me faz feliz e tudo mais. E aí ele foi incisivo em falar que eu tinha que casar com ela porque eu tinha que fazer ela feliz e pra gente glorificar a Deus. E aí, essa fala dele, no meio de vários estudos, me deu um start, assim, de pensar, realmente eu não posso casar só porque, Eu quero ser feliz. eu quero ser feliz. Porque, de repente, eu não tô mais feliz, então não quero mais continuar casado. Aham. E aí, em vez disso, tem que ser isso, de eu querer sempre fazer a Lud feliz e não, assim, ver a felicidade dela acima da minha felicidade, entendeu? E outra coisa que você completou, que ele ensinou, você casou para fazer ela feliz, ela casou para te fazer feliz e para a glória de Deus. E hoje vocês trabalham para a honra e glória de Deus. Isso aí. Antes da gente casar, esse mesmo pastor, ele confiou o Ministério de Jovens lá da igreja de onde a gente era, nas nossas mãos, né? Então a gente começou a liderança lá em 2018, lá em Campo Grande ainda, e a gente já liderava juntos. Foi a primeira vez, assim, que eu tinha visto, inclusive, uma liderança conjunta dessa forma. E aí o Mas pastor... vocês namoravam? A gente namorava. sim. A gente namorava e o pastor confiou em nós dois para que a gente liderasse. E a partir daquele momento lá, a gente começou a enxergar o ministério de uma forma diferente. Mais ele do que eu. Aham. É Mas... sempre assim. A gente demora mais, ainda mais quem é explosiva.
Eu Exatamente. também sou. E esse tempo foi um processo muito de Deus tratar coisas em mim nesse sentido, antes do nosso casamento mesmo. Para que eu não chegasse no casamento, sabe, explodindo por qualquer coisa, que a gente aprendesse a lidar com as coisas, aprendesse a respirar antes de conversar, que o momento da explosão ali, da discussão, não era o momento certo de resolver, né? Respirar primeiro, para depois conversar a respeito daquilo. Isso era uma coisa que Deus tinha muito mesmo que tratar em mim, porque o Natan, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, mais pacífico, consegue aguentar mais as coisas calado. Eu não, eu sempre fui muito explosiva, de falar, bateu, levou, sabe? Essas coisas assim. Sim. Então Deus... Tem uma notícia para te dar, isso demora para sair. Às vezes nem sai. Mas assim, graças a Deus, hoje o Natan mesmo fala. Aconteceram algumas situações um tempo atrás, e hoje ele mesmo fala assim, nossa, mas assim, eu não reconheço mais. Você reagiria de outra forma se fosse antes. Exatamente. Ele fala, não é a mesma pessoa que eu conheço. Eu falo, que bom, né? Graças a Deus, porque não seria... Sabe o que acontece? Eu falo muito sobre isso, porque eu sempre fui muito brava, muito explosiva e tudo. E um dia, no nosso casamento, lá atrás, o Renato falou assim, você tem que mudar, você precisa mudar. Aí eu olhei para ele e falei assim, não vou mudar. Aí ele olhou para mim e falou o quê? Vou mudar eu. Mas sabe o que aconteceu? Eu mudei. Entendeu? Aquela petulância de falar que não ia mudar, no momento que ele calmamente falou assim, mudo eu então, que me quebrou. E eu mudei em muitas e muitas coisas. Coisa linda de Deus. O homem sábio edifica o lar. Homem sábio edifica a sua casa. Imagina se ele fosse bater de frente, ia dar um BO danado. Exatamente. Gente assim como nós, a gente sabe o que é errado nesse temperamento. A gente sabe que às vezes ultrapassa. Mas a gente também sabe que Deus está ali, que Ele vai estar tratando, que Ele vai cuidando da gente, que a gente vai melhorando com o tempo, né? Nossa! A santificação não é uma escada, exatamente. Gente? Vamos subir, cada vez. Sim, eu falo que Ele já moldou muita coisa em mim. Eu já mudei muito. Eu nem lembro exatamente como eu era. Pra você ter noção, assim, de como que eu mudei. Mas eu sei que eu era muito mais explosiva do que eu sou hoje. E graças a Deus, porque eu acho que assim eu consigo ter até mais paz pra lidar com as coisas, sabe? Nos ambientes em que eu tô, eu transmito até um pouco mais de paz do que se eu fosse uma pessoa explosiva, mais difícil de lidar e essas coisas. Então, mas é um processo, né? Deus vai... Não quer dizer que você já está totalmente transformado, porque não é assim que funciona, né? Quem dera que fosse. Né? Quem dera. Mas a gente vai se tratando, vai tendo novas atitudes no momento ali, dando aquela segurada. Para quê? Em vez de ter razão, muitas vezes é melhor você ter paz. Exatamente. Deixa passar, Mas até esses comportamentos assim, transformados, eles são importantes, né? Com certeza. Não é isso? Às vezes você precisa de uma pessoa que tenha essa tenacidade, né? Sim. Igual, cara, se eu não como gordura, mas gordura faz bem dosada, né? A gordurinha bem dosada faz bem. E um comportamento, um temperamento forte, às vezes, ele faz falta, faz a diferença. Sim. Né? A gente já fala, às vezes, que a gente se misturou tanto com esse tanto de tempo juntos e a gente não nasceu em lar cristão, nós erramos muito. Quem dera que tivesse sido diferente, não foi. Mas também é uma história de quê? Sucesso. Sucesso. Nós somos um sucesso. Sim, somos um sucesso. E a gente sempre fala o seguinte, que nesse tempo a gente foi se misturando, um vai ficando parecido com o outro e até, às vezes, um pouco do temperamento forte dela, às vezes você precisa também. Também precisa tomar alguma atitude que também você se espelha nela, pega dela alguma mania, ela de você, vai misturando sucesso total. Né, e eu acho que... Isso acontece mesmo, Às vezes eu até percebo isso, porque os meus pais, ambos são muito calmos, muito tranquilos. A minha educação, ela foi assim se eu apanhei na minha vida, foi uma vez, eu nem lembro. Então, assim... Eu nunca precisei apanhar, eu sempre fui o queridinho dentro de casa. Eu sou o terceiro filho, né? O mais novo. Então, assim, por ser o mais novo, por muito tempo também eu fui o primo mais novo. Então, era todo mundo cuidando de mim, eu era só um bebezinho. E aí... Vê um albão desse falando. Só um bebezinho, 2 metros de altura. E aí, por conta disso,
eu tenho esse jeito mais tranquilo e tudo mais. E aí, às vezes eu percebo isso também, de tanto conviver com a Lud, às vezes eu tenho atitudes mais explosivas, mais de levantar a voz, às vezes, que normalmente talvez eu não teria sem ter tido convivência com a Lud. E contraponto também, da Lud muitas vezes está muito calma, acontecer coisas e ela, tá tudo bem. Eu lembro que aconteceu uma situação e aí contando para um casal de amigos nossos, e aí eles falaram, e aí, o que você fez? E ela, não fiz nada. Deus, E se Jesus eles são transforma. amigos de vocês, eles falam, Sim. nada. E eles falam, cadê a Ludmilla? Opa, cadê? Eu esperava que você ia fazer tal coisa. Falei, não, gente, eu sou de Simão para Pedro. Não é, menina? Tá vendo como é que é legal o negócio? Pois é, mas eu acho que foi um trabalho necessário até para o que está por vir, né? Para o que vem adiante. Quando a gente começou a liderança, por exemplo, eu sempre fui muito a que puxa, a líder, a que faz as coisas e acontece, não sei o quê. Eu sempre fui muito essa pessoa na vida. Então, quando a gente assumiu a liderança, eu falava que a gente era muito legal trabalhar em conjunto, porque o Nathan era a cabeça pensante e eu era a cabeça operante. Então, funcionava muito bem dessa forma. E aí, a gente assumiu aqui na Bíblia Laranjeiras e eu acho que Deus continuou me transformando para que o Nathan começasse a assumir também a mente operante das coisas. E eu começasse a me retirar um pouco mais. Começasse a deixar ele seguir em frente nas coisas, sabe? Até por questão de chamado dele, de coisas dele. E que Deus me moldou também e foi mudando isso em mim. Até de uma forma muito leve, inclusive, para que eu não sofresse com isso. Mas para que ele tomasse a postura, né, da frente disso daí. Então, foi um processo nesse sentido também. Então, tanto no namoro, no nosso noivado, casamento e na questão de ministerial, que eu nunca imaginei que fosse uma coisa que seria uma coisa tão profunda pra gente, assim, que fosse uma coisa que a gente aprenderia tanto a amar e a fazer junto, que tomou uma proporção muito grande. Então, Gente, ela tá falando de adolescentes e jovens. adolescentes e Sejam jovens. fortes. É isso aí. Nós cuidamos de adolescentes e jovens muitos e muitos anos e resultado, nós fomos padrinhos de casamento de muitos deles. Então foi uma grande para entusiasmar vocês mesmos. Vocês vão cuidando, vão cuidando, vão cuidando, o tempo vai passando, você vai permanecendo e daqui a pouco você está sendo padrinho de casamento de um casal, outro casal, não sei o que, 6, 7, 8, sei lá. Mais ou menos. Fui padrinho de casamento 18 vezes, né, até hoje. Vários deles, hoje, a gente tem a grata alegria de ouvir de alguns deles assim, sabe? Que bom, Tânia, que você foi tão ruim com a gente naquele tempo. Que bom que você me mandou calar a boca aquele dia, né? Que bom, porque eu não tinha controle. E a pessoa, quando fica mais madura, ela sabe muito bem quem fez bem para a vida dela, né? Com certeza. Espiritualmente, na obra de Deus, é bênção. Exatamente. Então, a gente aprendeu a amar o ministério e até enxergar como algo maior do que só um voluntariado, por exemplo. Um serviço mesmo de entrega, né? Hoje nós temos os nossos trabalhos fora da igreja, por exemplo, querendo estar lá e pensar de uma forma maior no ministério. Então, tenho certeza que Deus ele fez todo o nosso caminho, não só por causa de mim, do Nathan, mas por causa do reino dele também. Porque ele queria que a gente estivesse junto, trabalhando e fazendo as coisas pro reino dele. Então, o nosso casamento é isso. Vocês veem, assim, quem conhece a gente, convive com a gente, vê a gente rodeado de gente o tempo todo, de adolescente, de jovem. A nossa casa vive cheia de gente. Nosso carro, coitado. Coitada da suspensão do nosso carro. Exatamente, é o tempo todo. E assim, Deus vai manifestando a glória dele na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa. Porque a gente ama a Deus e tudo é para serviço dele, né? Tudo é para ele. Gostoso, né, amor? Ficar ouvindo os dois, saber que a gente passou por isso, né? Legal demais, nós passamos muito por todas essas coisas. Casa cheia de adolescente,
muitas vezes quando o problema era com uma menina, quem conversava era eu, né, amor? Uhum. Tá aqui, querida, vem aqui, vamos conversar nós Uhum. duas aqui, querida. Que isso, filha? Não. São E experiências muito importantes que a gente teve com eles. muitas experiências, e hoje elas estão todas lá, todas casadas com seus filhos, e tem até que convidar Eu o lembro Lúcio para assim vir que aqui. era assim, Isso me deu uma coisas. ideia ótima agora, fazer uma lista e chamar para vir aqui. É, Alguns já vieram, né? já. A gente Alguns já precisa fazer um churrasco com eles, né? também. Depois de casados, né? É. Isso vai Você lembrar só muito pensa em do. churrasco, gente. Meu Deus. Tudo para Renata é um churrasco. Que coisa que tem alimento, né? De modo geral. Mas eu me lembro assim que a gente colocava alguns desafios para eles, né? Porque era importante para a formação deles. A gente assim, não tinha custo de nada, né? A gente não Tinha nada, menina. A gente nada. tudo A gente aprendendo na fazia isso marra. pela vontade de Deus mesmo, É pelo assim mesmo. projeto dele. Mas eu me lembro que a gente estabeleceu algumas metas, né? De acordar bem cedo no sábado de manhã. A gente ia lá para a igreja, eu passava no Paris, comprava um monte de saco de pão, Pão, mortadela e queijo. mortadela, E queijo, café. café. Aí tomava café na igreja de manhã, depois saía e ia pra feira. A feira antigamente era ali perto do Shopping Laranjeiras ali. Aí eu soltava eles na feira, instruía o que tinha que fazer, aí você passava assim, via aqueles meninos orando com gente da feira. Era emocionante. Parava a pessoa, você quer que orar por você? Orava assim, passava assim, esse menino tudo orando. Pena a que vida naquele tempo não tinha um celular na mão com não câmera tinha, para a gente não registrar conseguia registrar. tanta coisa. Se fosse hoje, hein? E aí você vê que a formação, muito pouco se perderam, né? Muito Muito pouco. pouco. 2, eu acho. 2 no máximo. Mas, no entanto, são aí pessoas hoje que têm famílias, estão tudo na presença de Deus, né? Seus filhos, tudo na igreja. E isso é muito bom, gente. É muito bom quando você ajuda a construir, né? Uhum. Essas coisas, né? Eles veem em você referências, né? E por isso que a gente tem que orar muito por esses casais que esse desafio é grande, né, amor? É. Que a gente enfrentava muita luta por Lembra o causa que a disso. Grazi falou aqui? Depois vocês assistem. Graziele e Daniel. Foi nosso Nossa adolescente adolescente. Rodrigo e Lidiane. também. Nós que... Eu fui cupido deles dois. Então, assim, é muito bom, gente. Vocês estão com. Até assim, a gente foi em 98. A gente eu lancei um desafio para eles, né? A gente assumiu uma congregação lá em Jacaraípe, hoje que virou igreja. Foram 2 desafios que a gente lançou para eles. Um foi a congregação de Jacaraípe, lá em como é que é o nome daquele lugar lá? Alterosas. Não, lá em Jacaraípe, Enseada. E outro foi em Alterosas também, que é uma igreja. Então, assim, você pegar a história que a gente teve com eles, era muito legal. A gente foi a primeira igreja evangélica a fazer um culto dentro do cemitério. É aquele... Entendeu? Eu levava, hoje nós temos um desafio. Nós vamos lá, hoje Aquele nós, Jesus Água da Vida, a gente não vamos começou. tentar Né? entrar. Nós estamos chiques, né? Nós vamos tentar fazer um culto lá dentro da capela, porque é só, né? Outra igreja que faz. O Renato tinha umas ideias muito doidas, a gente ia. Aí era desafio, era um negócio doido. Eu não entregar a Bíblia pro governador hoje. Aí daqui a pouco tava o governador com a Bíblia na mão. Era muito bom. Então, assim, sempre é um negócio assim que é muito gratificante. Vocês verem daqui uns anos, né? Vocês vão ver que eles foram formados, forjados a partir de um mover de Deus na vida de vocês. É muito bom. Vocês vão ver que Vale a pena, maravilhoso. super vale a pena. A gente já fica feliz de ver alguns deles quando a gente chegou, tudo com rostinho de neném ainda, sem barba, não sei o quê. Aí passaram pouquíssimos anos, eles já estão com barba na cara, fazendo faculdade, não sei o quê. A gente já fica E tudo. você já vê as mudanças ali, é muito gostoso. Isso mesmo. E o tempo passa muito rápido, né? A gente, umas semanas atrás, visitou lá na nossa igreja um garoto que era uma criança antes da gente casar, né? Quando a gente era da igreja, da outra igreja. E aí ele visitou lá e a gente, assim, por um tempinho, quem é esse menino? Porque a diferença é muito grande. Muito grande. Em 4 anos. E aí, se parar pra pensar, se ele tinha 14, agora tem 18. Assim, era uma criança, agora já é um jovem. Uhum. E aí ele lembrar da gente, assim, muito legal, né? Porque pra ele a gente sempre é alguém mais velho que referência e tudo mais. Isso é bem legal, assim, né? Uma parte
bem divertido desse processo. É muito bom. É muito legal. E recentemente a gente voltou em Campo Grande, né? A gente foi lá com o pessoal. Vocês estiveram agora há pouco tempo lá. Há pouco semana tempo. passada, né? O pastor Everton foi lá pregar e a gente foi lá, levou a banda lá, né? E aí foi muito legal também, porque muitos hoje que são adolescentes eram criancinhas quando a gente saiu de lá. E aí eles vieram falar com a gente, cumprimentar a gente, tipo assim, ai, que legal que vocês estão aqui, que não sei o quê. E isso é muito legal, é muito gratificante pra gente também. É muito bom. A gente está chegando no final do nosso episódio. É verdade. E eu quero pedir para vocês, aquela câmera lá que é de vocês, né, que vocês mandem aquele recado direto para essa turma aí em relação a esse assunto. Pode casar. O que vocês têm de conselho, de palavra para eles? Um de cada vez. Então eu vou começar. Gente, é o seguinte: namorem e resolvam as coisas durante o namoro, para que no casamento vocês não tenham trabalho, não tenham dificuldade para resolver coisas que deveriam ser resolvidas no namoro. Mas também não namore muito tempo, porque é complicado. Nós somos cristãos e nós sabemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, façam tudo no tempo de Deus. Se você também é um adolescente, você não está na idade de namorar, tá bom? Porque senão vai fornicar, né? É importante Isso, a carne ressaltar fraca é melhor deixar para depois. Olha lá. Adolescente não namora não, gente. É. Se eu pudesse dizer alguma coisa, ouçam os pais de vocês, ouçam os conselhos dos mais velhos, dos pastores, dos líderes de vocês, porque vocês só têm a ganhar com isso. O futuro já está preparado pelo Senhor para vocês, aquele que vai ser o companheiro ou a companheira de vocês. Vocês não precisam ter pressa para isso. Não precisa ter pressa para isso. Deus já tem tudo planejado e preparado, tudo certinho. E aí, de repente, se você tiver pressa, você vai colocar a carroça na frente dos bois, né? E aí pode sair atropelando coisa que vocês não precisariam passar por isso. Então, ouçam os conselhos dos mais velhos, dos pais de vocês, dos líderes de vocês, a família de vocês. E esperem no tempo do Senhor, que no tempo do Senhor vocês vão casar, vão ter um lindo casamento, uma família linda para a glória de Deus. E a gente está aqui para caminhar junto com vocês. E outra coisa, deixa eu falar com vocês agora, meus queridos. Pede para Deus exatamente o que você quer. Não esquece disso, não. Você quer um namorado alto de olho verde? Pede para Deus e ore. E tenha fé para você receber, né? Não adianta pedir e não continuar orando e não acreditar que Deus vai te dar aquele bonitão que você está esperando, querida. Tá bom? Mas se vier um de olho azul, não tem problema Tudo não. bem. É vontade de Deus, né? Tudo bem. Vontade de Deus prevalece sempre. Bom. Gente, agora eu vou passar para vocês presentinhos que a gente tem. Presente. Eba! Aquilo que você pode abrir. Tem as canecas, aí não precisa abrir as canecas. E Uhum. tem um outro mimo aí que você pode abrir. Para você. Vou até tirar a foto deles logo com as canecas, né? Porque depois eu fico pedindo. E aqui, pode abrir, Natan. Acho que vocês vão gostar muito. Um monte de presente, né? Nossa, gente, muito chique. Ver se vocês gostam. Agora deixa eu fazer o merchan das minhas amigas apoiadoras. Arte, Sonho, Lembranças, que faz os nossos azulejos, as canecas lindas, né, meu preto? Aí, ó. Aí, as canecas. Ela faz coisas lindas, gente. Então, vai lá, segue a Arte, Sonho. Amanda, um beijo no seu coração. E agora eu quero falar da brincadeirinha. Que bom, Olha, gente. olha o Que que é. delícia. Muito bom. Tá. Gente, que delícia, meu Deus. Nossa, eu amo. Ah, eu sou fã de muitos aí, Deus. Não estou podendo. Então, quem faz pra gente, quem manda com todo amor e carinho, é a Brincadeiria. Então, vocês vão lá, segue a Brincadeiria, segue a Arte Sonho, Lembranças e também a Sabores Salgados, que mandou um salgadinho que a gente vai degustar daqui a pouquinho. Melhor salgado da face Tá. da terra. É mesmo. Uma delícia. E agora eu quero falar sobre o nosso patrocinador, Elasa. É o patrocinador, esse que vos fala. Estamos precisando de um patrocinador. Quem quiser aí
ser divulgado aqui no nosso podcast, entre em contato com a gente vai ter maior carinho, maior alegria. Eu tenho 254 mil seguidores, 255 a qualquer momento, tá? Porque o crescimento está maravilhoso. E eu faço também nos stories do Instagram, falo da sua empresa. E muito obrigada por todos vocês que estão aqui com a gente cada dia. Não esquece de deixar um joinha aí pra gente. Deixe seu comentário aqui no episódio da Lud e do Natan. Eles vão gostar de ver, de saber que vocês assistiram, que vocês deixaram um recado para eles, um abraço, um coração, o que vocês quiserem fazer, mas não deixem de nos apoiar no nosso trabalho, tá bom? Isso mesmo. E aí, pode casar? Pode casar. Pode casar, gente. Tchau lá na câmera do meio agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.